Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes 15 a 17 anos. Eu me chamo Jennifer Velt e nós estamos aqui para mais uma pré-aula. Se você ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, inscreva-se, curta aí o nosso vídeo, ative o sininho das notificações, coloque aí de onde você fala, dá aí um glória para que nós possamos estar aqui interagindo e estarmos aqui juntos na presença do Senhor. Nós estamos, nesse trimestre, estudando a revista que tem por tema Relacionamento Familiar. Nós estamos na lição de número 8, que se chama José e seus irmãos. E eu já quero começar com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O tema da nossa dinâmica é Retire as barreiras do caminho. O objetivo dessa dinâmica é compreender que a falta de perdão nos impede de realizarmos mais em Deus. Essa dinâmica se baseia em Colossenses 3,13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E o material necessário para essa dinâmica serão apenas folhas de papel e que você vai fazer bolinhas de papel, né? Que eu tenho algumas bolinhas de papel. Como você vai proceder? Você vai entregar, várias bolinhas de papel para cada aluno, vai pedir para que eles segurem, até que estejam com as mãos cheias, e você vai dar alguns comandos para eles, assim nas duas mãos. Você vai dizer, bata a palma, agora levanta as mãos, dá a mão para o outro, e eles vão ter dificuldade eles vão ter essa dificuldade porque eles vão estar com as mãos cheias. E as bolinhas de papel, elas representam o quê? A falta de perdão. Essa lição vem focando aqui na falta de perdão, no perdão. E conclua explicando que quando nós seguramos a mágoa, quando nós não perdoamos, é como essas bolinhas de papel. Elas nos impedem de dar as mãos uns aos outros, elas nos atrapalham de bater palmas, assim como a falta de perdão, ela nos impede de vivermos mais em Deus. O Senhor quer fazer muito mais, o Senhor quer nos dar muito mais, mas tantas vezes a falta de perdão é uma barreira, tem impedido de nós crescermos e termos mais intimidade com o Senhor. Aqui nessa lição, vem destacando a história de José com os seus irmãos. Como é linda essa história, Essa história é linda demais. E nós vemos que Jacó, seu pai, ele tinha uma predileção por José. Isso acontecia gerando ciúme nos seus irmãos. Ele presenteou José com uma túnica, ele fez isso gerando também ciúme. A palavra de Deus diz o quê? Que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, que era mãe de José, tendo José e Benjamim. Então, por ele amar tanto a Raquel, ele tinha essa predileção por José, o que trouxe muitas questões, E nós vemos também que Raquel era estéril. O nascimento de José foi um milagre, causando ainda assim, uma situação que toda essa questão do milagre e por Jacó já amar Raquel, isso tudo trouxe um mal-estar ali depois, todo esse ciúme. A lição vem apresentando que José ele tinha um grande temor a Deus, ele era um homem temente a Deus. E o Senhor lhe deu a capacidade de sonhar e de interpretar sonhos. Nós vemos que José, ele ainda jovem, ele teve 2 sonhos, Vemos que o primeiro sonho foi que ele estava atando molhos no meio do campo e o molho de José ficava de pé e o molho dos seus irmãos o rodeavam e se inclinavam diante do seu molho. Então ele viu que a família dele se inclinava perante ele. E em outro sonho, José relatou que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante dele, como o sol e a lua, os pais, e as 11 estrelas, nós vemos como os irmãos de José. Então, desde jovem, o Senhor já deu essa capacidade para ele de interpretações. Esse sonho também já causou ciúme, além da túnica que seu pai tinha dado anteriormente. Então, nós vemos que o ciúme dos seus irmãos
os levaram a venderem José como escravo para o Egito. Nós vemos que isso aconteceu, né? José, inocentemente, sem ter feito nada, ele foi vendido como escravo para o Egito, né? Ele foi negociado e ele era tão educado e tinha tanta intimidade com Deus, né? Coisa mais linda quando um jovem tem intimidade com o Senhor, que vemos que Potifar logo o colocou como responsável pela sua casa, né? E a mulher de Potifar tentou seduzir José, nós conhecemos bem essa história, né? Que fugiu, né? José fugiu das investidas dela e foi preso. Mais uma vez, José, né, foi vendido como escravo, foi preso, né? Aconteceu essa situação. Então, mais uma vez, mas José sempre fiel, sempre firme ao Senhor, né? Que mesmo em meio às dificuldades, que mesmo em meio às injustiças, nós possamos continuar fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Demorou, passaram-se anos, mas nós vemos que José foi honrado, né? Nós vemos ainda que no cárcere, José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, né? Acertando na sua interpretação. O padeiro foi morto e o copeiro foi solto. E após 2 anos que ele interpretou esses sonhos que ninguém conseguia interpretar, e ele foi recompensado com o cargo de governador. Então, depois dele interpretar esses sonhos que ninguém conseguia interpretar, dele ter acertado, né, o destino do copeiro e do padeiro, ele ainda teve que esperar mais 2 anos. Então, passe isso para os jovens. Tantas coisas não acontecem na hora que nós queremos, no momento que nós queremos, né? E nesse momento, né, na nossa vida, na sociedade pós-moderna, como nós estudamos, como nós já estudamos aqui, nós queremos tudo para ontem, né? O imediatismo torna-se cada vez mais difícil esperar em Deus. Na internet, que tem tantos estímulos, tudo tão rápido, mas nós vemos que José, depois de tantos anos, ainda teve que esperar mais 2 anos, ali depois que ele interpretou o sonho na cadeia, para ele ser recompensado. E nós vemos que ele foi interpretar, né, e após 2 anos que ele interpretou esses sonhos, ele foi recompensado com o cargo de governador, né, porque ele salvou o Egito da fome, né, interpretando o sonho. E ele foi capaz de perdoar os seus irmãos. Isso é uma coisa linda demais, como o Senhor trabalha por meio do perdão. Né? O perdão, a falta do perdão é como se nós, né, estivéssemos bebendo um copo de veneno esperando o outro morrer, mas faz mal apenas a nós mesmos, né? E sendo que uma escolha, né? Tantas vezes, Senhor, eu não consigo perdoar, mas nós precisamos começar a orar pela pessoa que nos feriu, porque assim nós começamos o quê? A amar, né? E escolher, eu decido perdoar. Porque nesse sentido o Senhor trabalha, quando nós fazemos isso, o Senhor trabalha e o Senhor, Ele age em nosso favor. Então nós vemos que todo o sofrimento, tudo que José passou, ele foi recompensado. Né? Lá em Romanos 8:28, nós vemos assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quantas vezes é difícil de entender isso, mas todas as coisas, a palavra de Deus vem dizendo, não é só o que é de bom, mas é tudo está contribuindo para o nosso bem, ainda que nós não venhamos a entender. José, ele veio ele salvar ali nesse momento, num momento tão difícil de fome, sendo guiado pela presença do Senhor. Então que nós possamos, pedir ao Senhor a fidelidade, continuarmos esperando no Senhor, porque o Senhor, Ele age em nosso favor. Para viver mais, não é diferente em nossos dias. O que a nossos olhos pode parecer uma coisa ruim, pode estar contribuindo para o nosso bem. Então que nós possamos descansar no Senhor, apesar de ser difícil, mas a força não está no nosso braço. Enquanto nós tentarmos com as nossas forças, nós vamos falhar. Então que nós possamos confiar e clamar ao Senhor, porque o Senhor, assim como cuidou de José, o Senhor tem cuidado de nós.
e para viver mais, a importância de pedirmos a Deus um coração perdoador, porque isso agrada ao Senhor e o Senhor age em nossas vidas, né? E que confia que o Senhor ele tem um plano para as nossas vidas, porque nós só vemos até certo ponto, mas o Senhor tem a visão de tudo que vai acontecer. O que vai acontecer daqui a 1 minuto nós não sabemos, mas o Senhor que sabe de todas as coisas, tem um plano e está tudo preparado para nós. E eu já quero mencionar para você o PIO, que é o nosso programa de incentivo à leitura, que é um subsídio, né, para as nossas aulas, para estar lhe fortalecendo e nos aprofundando no assunto. O tema dessa semana é Invejoso Eu? Então, se você ainda não tem acesso ao PIO, entre no site da editora Betel e faça o download de forma gratuita. Eu já vou ficando por aqui. Se você ainda não tem a revista desse trimestre, entre em contato com a editora Betel pelo site ou pelos telefones que aparecem na sua tela para que você possa adquirir. Nós nos encontramos na semana que vem. Eu espero por vocês, que o Senhor abençoe a sua aula, que seja uma aula abençoada, porque você é um canal de bênção na sua classe. Deus te abençoe.